Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre Tikkun. Vocês devem estar se perguntando, alguns de vocês, tá, mas o que é isso, né? Dentro da Cabala, Tikkun significa correção. Mas correção de quê? Quando a gente fala sobre essas correções, imaginem que quando a gente vai falar sobre correção, a gente está tendo como referência algo. E aqui a referência que a gente traz é exatamente essa luz do Criador, que é pura doação. E quando nós queremos nos assemelhar a essa luz, que é pura doação, prazer, na verdade é uma frequência vibratória do amor, e nós aqui acabamos vivenciando uma frequência vibratória baixa, que é a do medo, que é da escassez, que é o tempo todo a gente se sentir na falta. Então, quando a gente fala do Tikkun, a gente está falando sobre situações em que a gente sente essa falta. A gente fica em crise, a gente repete situações. É uma, digamos assim, quando a gente pensa no Tikkun, é a área que a gente sente dor, a área que a gente sente sofrimento, a área que muitas vezes a gente se sente até inadequado. Então, quando a gente fala sobre isso é bom que a gente olhe, que a gente observe, porque essa situação está falando algo sobre a gente. Embora existam muitos personagens, situações externas, mas tudo isso serve para falar como nós estamos funcionando. Então, quando a gente fala sobre esse processo Tikkun, essa ideia de adquirir semelhança de forma com a luz, ou seja, sair do egoísmo, sair do medo, sair da escassez, para entrar nessa frequência vibratória mais elevada, que é essa ideia do amor, de amar ao próximo assim como a si mesmo. Não há como amar ao próximo se a gente também não tem amor dentro da gente. E quando a gente pensa em faltas, é uma forma de escassez, escassez de amor, financeira, seja o que for. Então nós nos relacionamos com as coisas esquecendo a fonte. Quando a gente entende que existe uma fonte, uma origem para tudo que se manifesta aqui, quando nós entendemos que de fato não há essa escassez como a gente sente, mas sim existe uma forma da gente funcionar, que a gente não consegue se conectar com toda essa abundância que a gente precisa, a gente começa a fazer esse processo do Tikkun. Então o processo do Tikkun, ele passa em primeiro lugar pelo desejo da gente evoluir, pelo desejo da gente se responsabilizar, amadurecer espiritualmente, para que a gente pare de culpar, digamos assim, os nossos problemas com fatores externos, para que a gente saia desse local de vítima e a gente comece a encontrar dentro dessa realidade uma oportunidade para a gente se conhecer mais, uma oportunidade para a gente entender que falta é essa que está acontecendo na minha vida, para que eu, a partir daí, eu comece a fazer esse processo do Tikkun. Então, se eu fosse dar um conceito sobre Tikkun, eu poderia dizer que o processo de Tikkun é uma correção que nós fazemos para mudar a nossa visão de mundo, a forma como nós nos relacionamos, nós nos transformamos em, digamos assim, em outra pessoa a partir dessa consciência que a gente desperta naquela área onde antes havia dor. E quando nós saímos desse local de dor, nós aprendemos com aquela situação. Então, para muitas pessoas, vamos pensar numa família, 2 irmãos, passam a mesma situação com determinados pais. Um perpetua esse padrão porque ele responsabiliza os pais por essa realidade que ele está vivendo. O outro se transforma porque os pais foram mestres, grandes mestres, daquilo inclusive que eles não querem continuar reproduzindo. Então, esse irmão conseguiu fazer dessa situação uma oportunidade para que ele corrigisse dentro dele tudo aquilo que afastava ele da abundância, tudo que levava ele, digamos assim, para a escassez e mudasse essa polaridade. Então, a partir exatamente dessa realidade é que nós adquirimos mais prazer, mais plenitude, e é justamente esse o grande ponto que a gente deseja chegar quando a gente começa a fazer esse processo de Tikkun. A autorresponsabilidade e, mais do que isso, o desejo real e verdadeiro de se responsabilizar, de se conectar mais com a fonte, de entender que a luz sim participa de todo esse processo. Se você tem interesse em se aprofundar mais sobre esse assunto, eu sugiro que vocês cliquem no sininho para receberem as notificações, e curtam o vídeo, comentem, que vocês entrem no meu Instagram para justamente poderem acompanhar mais conteúdos além aqui do canal.